Dependência emocional. Já ouviu falar essa palavra? Será que você é um dependente emocional? E será que a dependência ela é só entre namorados? Hoje nós estamos com a Ingrid Reis, a nossa psicóloga, que vai falar um pouco sobre esse tema. Ingrid, novamente aqui ao programa, um prazer tê-la conosco. Prazer é todo meu, Rafa. Então vamos começar. O que é a dependência emocional? É legal a gente falar desse tema hoje, porque a última vez que eu estive aqui no programa, nós falamos sobre pessoas passivas. E se a gente observar, o dependente emocional acaba sendo uma continuação das pessoas passivas. Nós conversamos sobre as consequências, de quando você coloca a sua vida nas mãos de outras pessoas. E quando a gente vem para esse assunto de hoje da dependência emocional, a gente começa a ver que a dependência emocional acaba sendo também uma consequência de pessoas que colocam a vida delas, a felicidade, os sonhos, os planos, tudo que ela faz na mão de outra pessoa. Então, dependente emocional, a gente relaciona muito isso com relacionamentos, de homens e mulheres, maridos, enfim. Mas esse termo, ele não é usado só para isso. Algumas pessoas, elas têm dependência emocional em amizades, ou até mesmo de pais com filhos, que muitas vezes a gente não fala muito disso, A gente relaciona muito, o filho depende muito da mãe, não cresce, tem já bastante idade, continua na casa dos pais, mas muitos pais também dependem dos filhos. E aí, nós estamos falando aqui, essa dependência ela pode vir numa consequência, às vezes, financeira, de atitudes, mas ela começa onde? Nas emoções. Às vezes, numa relação, você fica achando que a outra pessoa está dependendo de você, por exemplo, para fazer algo, mas quando você vai ver a raiz daquilo, não é porque ela precisa necessariamente que você faça aquele algo, mas pode ser que ela esteja dependendo de você ali do lado dela, dando suporte, dando apoio, e acaba sendo muito perigoso, Porque quando uma pessoa depende da outra, acaba acontecendo que quando uma tá triste, a outra fica triste junto. Então você começa a espelhar as atitudes daquela pessoa. Você não tem mais a sua própria opinião, você não tem mais as suas próprias emoções, mas fica um dependendo do outro. E aí isso pode trazer muitas consequências, Sim. E qual é a origem da dependência emocional? Muitas pessoas apresentam a dependência emocional principalmente porque na infância tiveram muita dificuldade de estabelecer vínculos ou então foram abandonadas, mas isso não é uma regra, Dentro da psicologia a gente sempre responde, depende, e aí muitas pessoas ficam, poxa, tudo depende, mas sim. Aí em casa deve ter muita gente que está assistindo que pode ter origens diversas, Pode ser que a pessoa seja dependente por alguma origem na infância, mas pode ser que a pessoa sempre foi muito independente. Em algum momento, essa independência levou ela para algum caminho que não foi legal e aí ela se tornou o oposto. Talvez ela era muito independente no relacionamento, aí ela vai lá, passa por alguma situação que magoou muito ela, e aí no próximo relacionamento ela depende muito da pessoa, porque ela entende que ser independente não é legal, por exemplo. Mas a maior origem, geralmente, começa na infância, porque é na infância que nós começamos a estabelecer as nossas crenças, O que nós acreditamos sobre o mundo. E a gente tem até questões culturais que acabam ocasionando de aumentar a dependência emocional, porque vamos supor que um filho queira se desprender ali dos pais, porque é natural da vida, não deixar de amar os pais, não é isso? Mas é natural da vida que com o crescimento você se desvincule financeiramente, autonomia, autonomia, exato. E aí é onde muitas pessoas acabam falando, você está sendo ingrato, Você está se afastando, isso gera culpa. Então muitas pessoas acabam entrando na dependência emocional até por questões culturais, porque elas não estão entendendo que ser independente emocional não é algo ruim. Ser independente emocional é você ter a sua autonomia. E você tendo sua autonomia, você consegue até mesmo ajudar muito mais as pessoas que estão perto de você. E dentro de um relacionamento, muitas pessoas acabam sendo assim, talvez por outros fatores, como comportamentos passivos, excesso de insegurança, excesso de ciúmes. E aí a lista é longa, Porque cada ser humano é único. Mas é muito importante cada pessoa entender a sua própria origem. Por quê? É muito interessante em terapia quando as pessoas começam a ter consciência
das atitudes dela. Então a pessoa começa a conversar, a falar sobre aquilo, e até então o que ela estava fazendo de forma automática, pensando de forma automática, às vezes ela faz terapia ou conversa com alguém que abre os olhos dela, e aí aquilo que ela ia fazer, ela fala, opa, peraí, isso aqui tá errado. Inclusive, eu atendo até pessoas que muitas vezes falam assim, nossa, Ingrid, eu ia fazer tal coisa e eu lembrei de você. Me veio na mente você me falando, poxa, né, naquela sessão quando a gente conversou. Então, a dependência emocional, ela também está muito passiva da pessoa abrir para a opinião de outras pessoas que estão vendo a situação de fora. Porque quando a gente está dentro de um relacionamento, seja ele com pais, com filhos ou namorado, namorada, a gente sempre vê com uma carga emocional muito grande. Então, muitas vezes a gente precisa de alguém que olhe de fora e que ajude a gente a entender o que a gente está fazendo de forma mais consciente, né? E quais as consequências para a pessoa dela ser uma dependente? Ela pode começar a sofrer de maior insegurança ainda, porque ela vai... O grande perigo disso, na verdade, é que pode acontecer com muita frequência, a pessoa dependente emocional, ela fica muito vulnerável e acaba sendo uma presa fácil para pessoas manipuladoras. Então, aí acontece, né, o extremo oposto. Uma pessoa que depende muito da outra e a outra que se aproveita dessa dependência para tirar proveito. Quantos casos a gente não vê de pessoas que tiram dinheiro mesmo, que tiram a paz do outro, que é muito mais importante do que dinheiro, né? Não que dinheiro não seja importante, a gente precisa de dinheiro também para viver. Mas a paz é uma coisa que também tira totalmente a gente do eixo. Então, a pessoa, quando ela começa a virar uma presa fácil, é muito complicado, porque isso, imagina só que o dependente emocional, geralmente ele já é assim por conta de uma provável insegurança. Quanto mais dependente ele se torna do outro e mais vulnerável ele fica, mais ele tem a probabilidade de quebrar a cara, né, de se dar mal. Quando ele vai lá e sofre uma consequência por causa disso, mais inseguro ele fica, mais triste ele fica e com maior dificuldade de estar em um relacionamento na próxima vez. Então a próxima pessoa que se relacionar, a pessoa pode ficar mais dependente ainda. Então é muito complicado, porque é algo que começa talvez pequeno, mas se a pessoa não tomar cuidado pode virar uma avalanche. Bom, então o que você falou pra mim é o seguinte, a pessoa, nós estamos em junho, mês dos namorados, né? Fazer uma pergunta bem específica para relacionamentos. Tem um casal, vamos falar um casal de uma menina e de um menino. A menina, ela é dependente emocional daquele namorado. Aí por algum motivo eles largam. Aquela dependência não tinha a ver com aquele menino, mas sim a dependência está nela. Então o próximo que vir pode ser que ela se torne dependente, mais dependente ainda? Pode acontecer. E por que isso aumenta? Exato, isso pode acontecer porque ela vai se sentir mais insegura no próximo. Entende? Tá. Então, se a insegurança levou ela a depender do primeiro, esse primeiro pode fazer ela se sentir mais insegura ainda. E aí o próximo, ela tá mais vulnerável ainda e pode depender mais ainda. Isso, claro, se não tiver uma intervenção de amigos, intervenção de pessoas que te amam, de terapia. Então, por isso que é muito perigoso. Quanto antes a pessoa aprende desde o começo, melhor. Por isso que todos os programas eu acabo trazendo de alguma maneira a importância de tratar isso na infância, na adolescência. Principalmente na adolescência, que é quando nós estamos com o cérebro ali mais flexível para entender melhor os comportamentos. Então, são nos primeiros relacionamentos que a gente vai vendo quem a gente é, quem o outro é. E claro, algumas pessoas não eram dependentes emocionais, mas por cair nas garras, digamos assim, de uma pessoa que é manipuladora, de uma pessoa que consegue fazer aquilo com ela, pode ser que uma pessoa que não era comece a ter dependência daquela pessoa. Então tem vezes que não vai ser pela própria pessoa, vai ser porque o outro, né, trouxe isso pra ela. Mas muitas vezes já tem uma predisposição da própria pessoa, seja pelo histórico dela, pelo temperamento ou pelas coisas que ela acredita, né? Como que ela acredita que é um relacionamento saudável? Essa é uma pergunta muito importante, porque às vezes o que eu vejo como um relacionamento saudável pra você não é. Às vezes pra mim o que seria algo tranquilo pra você seria motivo de término. Então por isso que a gente tem que conhecer os limites da relação e os nossos próprios limites também.
Você, como psicóloga, acredito que já tratou muitas pessoas com a dependência emocional. É lógico que você acabou de dizer, seria interessante que a gente pudesse trabalhar isso na infância ou na adolescência, mas muitas pessoas nessa fase da vida estão na dependência natural dos pais, não se percebem como dependentes e vão perceber isso só depois que cresceram. Existe sim uma forma da pessoa deixar de ser dependente emocional? Sim, com certeza. É sempre possível, né, Rafa? É aquela lógica. Se você não nasceu com aquele comportamento, você consegue se desvincular dele, né? Sim. E o processo natural da vida é que nós tenhamos uma dependência maior ali, né, da mãe, do pai, na infância. E aí, ao longo do tempo, essa dependência vai diminuindo em busca da autonomia. Esse é o processo natural das coisas. Então, sim, é totalmente possível, desde que a pessoa, primeiro de tudo, tenha consciência disso. Porque muitas vezes a pessoa não tem consciência. Às vezes ela tá ali no relacionamento, para ela tá tudo certo. E aí é muito complicado, né? Porque quanto mais tempo demora para a pessoa ter consciência, maior a culpa depois. Então, se as pessoas alertavam e às vezes a pessoa pensa, não, é inveja, né? É porque não conhece fulano do jeito que eu conheço. Claro, a gente tem que ter sempre equilíbrio, né? A gente não vai ficar ouvindo todo mundo que fala tudo, porque senão a gente realmente não vive, né? Então a gente tem que ter as nossas próprias crenças. Mas você percebe pessoas diferentes falando a mesma coisa, olha, toma cuidado. Observa o histórico também, né? Aquele cara que começa a falar, minha ex é louca, né? A frase clássica, nossa, ela é doida, é louca. Então, toma cuidado, né? Vê o histórico, vê como que ele tratava as outras mulheres, porque independente se o relacionamento anterior não deu certo, o respeito sempre tem que continuar. Então, se ele tá desrespeitando outras mulheres que passaram pela vida dele, pode ser que uma hora seja com você e vice-versa, né? Então, existem essas duas possibilidades. Bom, então você nos falou que 2 sinais que o relacionamento que você está vivendo, existe ali uma dependência emocional. Muitas pessoas falando de vocês 2. A outra é você identificar na pessoa com quem você está comentários desagradáveis sobre parceiros ou parceiras anteriores. E quais outros sinais sutis que a gente pode observar e perceber que existe uma dependência emocional? Isso pode acontecer, por exemplo, quando você começa a desmarcar compromissos porque aquela pessoa mandou. Quando as justificativas são irracionais. Mudar de roupa só porque a pessoa pediu? Exato. Então você tem que tomar cuidado quando a sua personalidade, o seu jeito de ser, quando você tá deixando de ser você mesma por conta de outra pessoa. Então isso é muito importante. E aí entra até uma dica importante. Perceba como que as suas emoções ficam de acordo com a mudança de humor daquela pessoa. Porque muita gente fica feliz porque o outro tá feliz, fica triste porque o outro tá triste. Então a gente não pode problematizar tudo, porque dentro de relacionamento é claro que a gente fica feliz pela felicidade do outro. Sim. E triste pela do outro. Mas você percebe que a pessoa tá mais irritada. A pessoa tá irritada, você fica com medo, porque a pessoa te usa meio como válvula de escape dela. E aí o medo dela, a raiva dela te dá medo. Você percebe que ela tá feliz? Ufa, que bom que tá feliz, então eu tô tranquila, sabe? Então, quando você começa a perceber que a emoção da outra pessoa te manipula de alguma forma, direta ou indiretamente, também é um outro sinal muito importante. Então aí são algumas dicas, né, para o pessoal começar a identificar quando você se imagina sem essa pessoa. Claro, né, a gente, igual disse, não pode problematizar tudo, mas você consegue ter perspectivas de que, bom, se eu estiver sem essa pessoa, eu vou estar melhor sem ela ou eu vou estar pior? É uma pergunta importante, né? Uma vez me perguntaram, Ingrid, como é que eu identifico se meu relacionamento é tóxico? E aí, essa é uma pergunta muito interessante, porque a pergunta, independente se a gente dá o termo de tóxico, de abusivo, a pergunta é, te faz bem? Então, você consegue identificar o que é um relacionamento que te faz bem? Depois que você identifica o que é um relacionamento que te faz bem, você consegue identificar se o seu relacionamento te faz bem? Porque uma pessoa que não consegue nem identificar se o relacionamento dela é abusivo, ela tá com dificuldade de até identificar o que é bom e o que é ruim. Isso é muito perigoso. A gente tem que ter consciência do que é bom e o que é ruim pra gente. Tanto pra gente atrair o que é bom, quanto pra mandar embora o que é ruim. Bom, vocês perceberam que aí a dependência emocional ela está muito ligada à perda da identidade, né?
Quando você olha para você, você já não sabe mais o que você gosta, o que você quer fazer, porque você está sempre na dependência do que o outro quer, de como o outro está. E vocês viram também que existem possibilidades, chances 100% praticamente, de você se livrar dessa dependência fazendo terapia. E a Ingrid está aqui com um trabalho excelente que vocês já conhecem há muito tempo. Vai passar as redes sociais dela para você entrar em contato, perceber o que você está com essa questão, alguém que você gosta precisa de ajuda, é só falar com ela. Então, Ingrid, passa suas redes pro pessoal, por favor. Então, você que está aí em casa, que se identificou, que conhece alguma amiga, algum amigo, que tem alguém próximo de você que você consiga ajudar, me siga lá no Instagram, _Ingrid Reis _. Se inscreva também no meu canal no YouTube, Terapia em Dia, que eu coloco aqui todas as nossas conversas também aqui com a Rafa, com a Dani. Então me sigam lá, tirem suas dúvidas, corram atrás de informação, porque informação é muito importante para te livrar de grandes ciladas. Ingrid, novamente, gratidão por estar aqui. Muito obrigada, Rafa. Até a próxima. Até.